E aí galera, tudo bem? Eu sou o Alan Dias, a gente está aqui mais uma vez no programa Ministrar, com um quadro aqui, Hora Musical, e hoje eu tenho meu amigo aqui, Daniel Pereira, né? Pra quem não conhece ele é dono do estúdio Totem, né? Já faz um tempo, né? Que você tá com o estúdio. Guitarrista também, né? Também. Professor, né? tudo, né? Tudo, né? Hoje em dia o músico tem que fazer tudo, né? Cara, então, mas legal você estar aí com a gente, Daniel. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, por você ter vindo bacana, né? conversar com a gente, trocar uma ideia aí. Agradeço, né? Pra galera essa informação aí sobre o estúdio. Conta aí, o que você faz, cara, lá? Então, a parte que eu mais faço é a parte de mixagem mesmo, gravação, né? E aí, assim, a gente tenta pegar um pouco de cada trabalho, né? E, por exemplo, há uns 3 anos atrás eu costumava não... Assim, eu fechava a mixagem, no caso com o cliente, e os outros trabalhos que seriam por fora, eu até indicava para outros estúdios. Agora eu já estou tentando fazer tudo. Você já faz tudo? Eu gravo lá direto, né? O Daniel tem o melhor estúdio da região, com certeza. Não tem outra pessoa para indicar, é difícil, né? Porque lá no estúdio do Daniel eu gravo direto lá. Eu vejo que, tipo, além da boa vontade de estúdio, de estar trabalhando, de estar fazendo tudo, questão de horário, prazo de entrega, o espaço é muito legal. Você tem uma sala grande, tem a sala da técnica, né? Tem tudo organizado, né? Então, aí até nessa sala maior, tá rolando muito trabalho com vídeo. Eu fiz lá, né? A galera tá vendo aí, eu fiz dando bastante. Lá. Legal. Cara, nos últimos programas, eu falei, até com o Martinelli, a gente falava muito sobre a questão de gravação, da banda tá preparada para gravar. E a gente falou muito sobre essa questão do músico estar preparado para gravar um disco, estar preparado para fazer um show. E lá você encara de tudo, né? Você encara gente que está preparado, gente que não está preparado. Como é que é a sua experiência lá com isso aí? O que você fala para a galera em relação disso? Olha, eu acho assim, quando o músico toca ao vivo, ele tem que se preocupar com algumas coisas mais como é que eu digo? Assim, estúdio, né? Ele tem que concentrar em fazer a parte dele bem feita, eu acho, e principalmente fazer o seu papel, né? O instrumento que ele toca, o voz ou o que for, encaixar na música. Então, assim, o músico sempre tocar para a música. Às vezes o que a gente mais encara, por exemplo, que dá mais trabalho, às vezes você tem uma banda ou um artista e ele quer sobressair, às vezes, desse trabalho, né? Então, assim, por exemplo, ou gosta de fazer muita firula ou muita coisa. Então, assim, são algumas situações que ficam feias, né? Quando você escuta isso na sua casa, porque ao vivo você está tocando, rolou um erro, rolou um excesso, né? Alguma coisa, passou. Mas em estúdio, o ouvinte, né? Ele vai poder ver aquilo. Então, assim, se tiver alguma coisa que não foi legal ou algum excesso, fica na cara, né? Então, aí realmente eu acho que a parte mais complicada. E a outra, assim, que eu acho que vem em segundo lugar, é que, assim, hoje, como tá muito fácil, né? Hoje em dia, todo mundo já consegue pegar de um celular e já gravar, assim. Então, às vezes, assim, já teve várias vezes de a pessoa misturar situações, né? Então, assim, ela grava um pouquinho na casa dela e ela já quer dar algumas opiniões para quase fazer o meu trabalho, assim, para querer mixar o disco, assim, por exemplo. Entendi. Então, assim, na minha opinião, acho que cada profissional, acho que deveria ficar na sua área, eu acho, assim, né? Guitarra na guitarra, batera na guitarra. É claro, assim, não é uma coisa bem radical, assim, por exemplo. É claro que, assim, o músico vai tocar. Eu, assim, como vou estar gravando, eu vou tentar o máximo possível e fazer o gosto do artista, né? Porque, assim, ele assim como diz, ele tá me pagando. Isso é uma coisa que desde que eu comecei a gravar, eu já tenho pra mim que eu faço o trabalho pro artista, não ele vai ter que seguir o que eu falar, porque, assim, não tem certo ou errado, né? Sim. Mas aí, assim,
a gente, eu acho muito interessante, eu até costumo trabalhar geralmente com mais pessoas, porque eu gosto realmente dessa parte de cada um fazer o seu papel ali e tal. Assim, por exemplo, quando eu vou assim, pegar uma banda que eu tenho a condição de chamar um cara para estar tomando um pouco mais de conta da parte de produção, geralmente eu até chamo. Porque daí, por exemplo, eu faço a parte de captação, mixagem e tal. Tenho esse cara que vai cuidar um pouco dessa parte de arranjo, então cada um fica no seu papel e o resultado com certeza fica melhor. Não, fica melhor, né? Isso é mais fácil. Eu tenho o Lucas lá, tá gravando com você, né? Uhum. O Lucas, ele, tipo, às vezes ele tava com uma ideia da música e tudo mais, aí o cara chega no estúdio e ele se perde, né? Porque a música estando na cabeça é uma coisa, quando ela vai passar para algo material, né? No caso, tomar corpo, né? Putz, aí é outra coisa, né? É outros 500, até o jeito de tocar muda. Às vezes você tá com uma ideia, mas a música no meio do caminho ela vai tomando outra forma, né? Nossa, isso acontece muito. Às vezes a gente vai, a ideia, assim, desde a guia, né? Já tem toda a música na cabeça. Você grava um instrumento, já mudou tudo. Então, assim, isso tanto para bom quanto para ruim, né? Assim, então, é um tipo de situação que aparece, a gente vai realmente trabalhando para deixar, acho que o mais confortável, assim, que fique bom para todo mundo, né? Eu acho que esse... A primeira vez que eu gravei, cara, foi muito engraçado, que a primeira vez que eu fui gravar, eu lembro que o cara tinha uma mesa gigantesca que ele colocava a fita lá na mesa e ele apertava lá e beleza, né? E saía gravando e tava na fita, né? E aí eu lembro que o cara me colocou sentado, eu não sabia que ia gravar, na verdade. Na verdade, eu tinha pago um ensaio, né? Um figuraça que tinha aqui em Pouso Alegre, eu tinha pago pra fazer um ensaio e os caras da banda furaram, assim, né? Me deixaram, tipo, sozinho lá, né? E eu fui, e aí o cara pegou, não, vou te gravar, vai. E aí ele pegou e falou, que música você sabe tocar? Tipo, sabia tocar uma, sei lá, Nirvana e tal, assim. E aí ele, então toca aí, vai, vamos tocar junto. Aí ele colocou uns microfones na bateria, assim, em pé. Aí a guitarra ligou na época, eu lembro que tinha um Zoom, cara, que era uma pedaleira muito engraçada da Zoom, que ela abria a parte de cima assim, e era tipo um alto-falante. Não sei se você já viu, Zoom, alguma coisa, não lembro. Era tipo 80-80, sei lá, não lembro. Era um negócio, eu lembro que era meio preta, meio azulada e amarela, assim, sabe? Um negócio muito antigo. E tinha até um timbre legal, depois era uma Telecaster com um humbucker, assim, eu lembro e tal. E aí eu lembro que a gente tocou e gravou Smell Like Teen Spirit do Nirvana, Comes War, gravou esses rock assim, de iniciante, né? Que a galera curte e tudo mais. Aí... E cara, foi assim, na hora que ele me deu uma fita, né? A primeira gravação que eu tive foi numa fita, né? Aí a fita cassete, aí tipo, perdi a fita, mas eu ficava tipo escutando aquela coisa horrorosa, né? O timbre tava legal, cara. Mas eu lembro que o timbre era legal, tocando horrivelmente, né? O negócio era feio. Aí depois eu fui gravar nesse mesmo cara, depois de um tempo assim. E aí a gente foi gravar de Purple, eu lembro assim, putz, a gente gravou uma pedaleira, na época era Zoom, era febre, né? Tudo, mas era mó som de caixa de abelha. E pouquinho ali, né? Tipo, nossa, 2000, entre 99 e 2000. 99 e 2000. E aí eu lembro que, tipo, nossa, aquele som de abelha, era aquela coisa mó, né? A voz com aquele reverb, parecia que o cara tava com um conto. É um reverb assim, né? que dura até o final da música. Né? Foi muito engraçado. E a gente, tipo assim, o engraçado é que eu não tinha ciência realmente do que eu tava fazendo, né? Você tava tocando e o cara tava te gravando. Agora, eu não tinha ciência exatamente, tipo assim, nossa, tem que tomar cuidado com tal nota, ou o metrônomo, né? O clique. Tipo, nossa, será que o baixo tá seguindo realmente a batera? Ou será que tá todo mundo, né, sincronizado? Isso, eu tava tocando, era rock, né? Tocava de Purple e ia, né? Eu lembro que até tinha dado umas alavancadas. Se fosse hoje, aquela alavancada é a primeira coisa que ia sair. Então, rola. Agora tem uma coisa também que a gente fala, que a música a gente nunca acaba, né? A gente desiste, né? Porque senão a gente fica... Então, o meu papel na mixagem é a mesma forma. A gente mixa tanto que chega uma hora que você abandona. Não é que abandona, a gente chega ao ponto que, assim, toda vez que você vai você abre a sessão, você ouve, a sua mão já vai, você já quer mexer, né? Entendeu? Então, assim, chega ao ponto que você tem que falar assim, pelo menos acontece comigo, não, é isso.
é isso, E exporto e entrego. Porque senão... Senão sempre tem uma coisa pra ficar mexendo. Nossa, cara, Agora, uma coisa nunca que vai estar bom, é, né? Assim, pra gente, Uma né? coisa que acontece com a galera, eu tenho certeza que a galera deve ter esse problema, vão reconhecer, que é, por exemplo, ele escuta uma música em casa, no estúdio, por exemplo, é uma coisa, aí ele chega num carro é outra coisa, e chega no fone é outra coisa, chega no som de casa é outra coisa, aí geralmente só vai cair na qualidade. É difícil manter, porque às vezes o cara vai lá no teu estúdio, grava, escuta nos monitores e tudo mais, e ele chega em casa e vai escutar na caixa de computador dele, né? Você tem... O que você fala pra galera aí? Qual que é a dica pra manter uma qualidade? Olha, então, o que, assim, ao longo até desses anos que eu fui aprendendo é assim, quando eu faço a mixagem, eu tento ouvir toda mix que eu faço, eu ouço em celular, rádio mesmo, cara, todo tipo de som que eu tenho disponível. E aí, é claro que assim, quando assim, a gente só faz a mixagem, eu particularmente quando eu mixo uma música, eu gosto de mixá-la num volume geral mais baixo. Que quando a gente vai, no caso, masterizar depois, que é o último processo, eu acho que fica mais interessante, porque você, assim, parece que tem mais liberdade. Mas assim, não tem fórmula, né? Não tem certo ou errado. Então assim, eu já alerto, ó, essa versão só está mixada e você vai ouvir e ela vai soar mais baixa que as músicas que você pega de uma banda que você gosta, isso vai acontecer. Agora, realmente, assim, o ponto dessa diferença de som é a parte mais complicada que tem hoje em dia. Só pra deixar bem claro pra galera, explica pra galera o que é uma mixagem e o que é uma masterização, porque às vezes a galera vai ficar meio perdida. Ah, tá, é claro. É porque tem a gravação, né? O cara grava, o músico grava no estúdio e aí tem um tratamento, né? E aí que entra a mixagem e a masterização. Mas explica o que é mixagem, o que é masterização. Eu vou até pegar mais de trás um pouquinho, porque até tem mais processo, né? Então, assim, o primeiro processo, que até é o mais importante, é o processo da produção e composição da música. Então, assim, por exemplo, seria o quê? Seria, a música vai começar com um solo e vai ter um solo no meio. Então, assim, seria toda a parte de arranjo da música. Aí a pessoa chega até o estúdio, eu geralmente trabalho dessa forma. Ela faz uma guia, que pode ser com um instrumento simples e voz. Se não tiver voz, alguma coisa que seja mais melódico, possa marcar o mapa da música. É o desenho, né? Isso, o desenho. Aí a gente vai para esse segundo passo, que seria a parte de gravação. Que, assim, a gente vai geralmente gravar um instrumento por vez, dependendo do trabalho, é claro. Tem muitos trabalhos que fica muito legal gravar junto, às vezes baixo e batera, tem muito trabalho que eu faço. Eu acho que fica muito legal. E aí, beleza, gravou. Aí vai ter a parte da edição. Então, a edição seria realmente para tentar melhorar um pouquinho por exemplo, alguma notinha fica um pouquinho fora de tempo, parte de afinação. Então, a gente costuma fazer a edição para depois vir a mixagem. A mixagem nada mais mesmo seria que volumes e efeito, né? Sim. Então, assim, essa parte de mixagem, a gente já decide os volumes e os timbres que vão ter cada instrumento, isso canal por canal. Então, assim, eu vou mixar uma bateria, por exemplo. Eu mixo o bumbo, caixa, os tons, os pratos, aí vou indo para os outros instrumentos. A mixagem é o volume, então, de todos eles, para deixar tudo igualzinho, para deixar tudo legal, né? Para o cara escutar todos os instrumentos. Isso, ouvir tudo e os efeitos também, como timbre, né? Os timbres. Ou o efeito, você diz o reverb, né? O reverb para deixar o som mais macio, o delay para deixar mais gordo, sim. Exatamente. Aí quando termina a mixagem, que é esse processo, né, de volumes e tal, aí a gente vai masterizar a música, onde existem duas formas de masterizar. Acho que cada uma, às vezes, cada engenheiro de som gosta de trabalhar de uma forma. A primeira forma é onde você exporta só os instrumentos. Então, por exemplo, às vezes a gente grava bateria
usar 12, 13 canais, por exemplo, eu vou exportar tudo isso em uma faixa de áudio em estéreo. Então toda a bateria para uma faixa de áudio. E aí você vai equalizar ela. Então assim, eu vou ter o que eram, por exemplo, 13 canais de bateria, eu transformo em um, né? Em um canal estéreo. Todas as guitarras, por exemplo, às vezes, pô, tem música e você sabe, grava 20 guitarras, né? Não grava 20 guitarras, mas chega lá. Aí e também transforma em um canal estéreo de áudio. Então, assim, você tem todos os instrumentos para você poder masterizar. Ou se não, assim, por exemplo, hoje em dia eu mesmo estou masterizando os meus trabalhos. Então, eu exporto tudo isso numa faixa de áudio só, todos os instrumentos. Uhum. Se depois eu achar que, não, na master faltou um pouquinho de voz, abro a sessão, aumento um pouquinho a voz e exporto de novo. O mais complicado é quando a gente vai mandar para outro estúdio masterizar, que daí às vezes rola isso, né? Então a gente manda essas trilhas separadas, toda a bateria em um canal, guitarra, voz, que daí se ele sentir falta ou excesso de alguma coisa, ele pode fazer isso lá. E você evita de ter que mandar toda a sessão aberta e tal, né? Sim. Então é muito mais fácil. Mas aí então a masterização seria esse último processo, onde você vai equalizar, dar volume, né, geral para a música toda. E isso é o que é o processo que geralmente dá essa cara de disco, sabe? Quando a gente ouve e fala, não, isso parece um disco, não uma demo, sabe? Sim, isso aí é uma coisa que acontece muito. Às vezes o pessoal manda uns sons pra gente e tal, e fica com aquela cara meio de gravado na garagem, né? Aquilo lá perde o feeling da música, não fica legal, tem que ter peso, tem que ter punch, né? Isso começa lá de trás, né? Que você tava falando, às vezes... Exatamente. Às vezes você sente que o músico faltou ali, às vezes você sente que o instrumento faltou, às vezes você sente... Até o instrumento hoje em dia é meio complicado, né? Porque a gente já gravou uns sons pesados lá aquela vez com uma tele. É verdade, usando o Guitar Rig, né? Uhum. Então hoje não é muito problema isso, mas às vezes na execução sim, né? O cara vai tocar uma nota, não é um dó, né? É um dó e alguma coisa. Ele não chega, né? Então é interessante o cara já ter isso, esse processo final todo, e chega lá na master, no caso, que vai fazer toda a diferença também, né? A gente já falou isso aqui várias vezes no programa, que a galera quer gravar, quer fazer uma porrada de coisa e tudo mais, eu acho isso muito legal, mas é interessante fazer as coisas no tempo certo, né? Exatamente, assim, eu acho que o grande segredo, acho que para a música ficar com uma qualidade, assim, qualidade de som mesmo, né? Assim, falando mais da parte técnica, é você fazer cada processo o mais bem feito o possível, nunca deixar para o próximo. Eu vou, por exemplo, assim, o que acontece muito, né? Eu vou gravar a bateria mais ou menos, eu resolvo na mixagem. Aí a mixagem você não consegue resolver, não, mas na massa eu resolvo. Então assim, nunca vai resolver. Então assim, tudo já tem que chegar pronto, cada processo tem que ser muito bem lapidado, como se fosse uma escultura mesmo, né? Legal. E isso é o que vai fazer diferença no final, e também a parte mais importante, que você consegue um resultado mais rápido. Porque, assim, por exemplo, acho que o caso que mais acontece comigo é o que, assim, tem vários músicos que não tocam em cima do metrônomo. Isso não é, assim, tem vários hits da música que foram feitos sem metrônomo. Sim. Várias músicas. Então, assim, o metrônomo não é uma regra, né? Não, toda música tem que ser com metrônomo. Eu acho que, assim, o músico tem que tocar e manter aquele certo andamento sem cair muito, sem fazer muita alteração. Isso acontece muito com a bateria, né? As bateras se empolga, vai, ou então ele fica muito apreensivo e volta, né? Também. É porque, assim, o que acontece é o seguinte, que geralmente o baterista é que encara a bucha maior. Porque vai levar tudo. Porque, assim, além de, na minha opinião, ser o instrumento, é claro, quando a música tem bateria, o instrumento, cara, que se acontecer alguma coisa errada, eu acho que ele é o que pode estragar a música, na minha opinião, mais do que a voz, na minha opinião. Então, assim,
E o baterista, ele tem todas aquelas peças, é um instrumento muito difícil de mixar, porque você tem do bumbo, que é um instrumento muito grave, até chimbal, prato, que é muito agudo. E ele vai gravar a música de uma forma assim, ele vai ter uma guia, geralmente, e um metrônomo, né? Então, assim, ele vai ter que tocar e colocar o feeling imaginando como a música vai ficar. Agora, por exemplo, o vocalista é o último a gravar, né? Então já vai estar tudo bonitinho, às vezes já mixado. Eu gosto de gravar o solo também quando tá tudo pronto, porque já fica tudo sossegado. Então, e assim, e até eu acho que a ordem, nesse caso, né, ele não é, ele faz toda a grande diferença no final em termos de execução. Porque, por exemplo, é mais fácil para os outros músicos tocarem em cima da bateria do que o baterista tocar em cima de um playback na música. Então, assim, eu acho mais fácil, porque daí a bateria é tudo, a gente fala que ela tem essa batida, né? Isso é mais fácil para os músicos poderem marcar depois. Agora, por exemplo, um baterista, se ele tocar em cima de uma guitarra ou de um baixo, por exemplo, não tem aquela, como é que eu falo? Na mixagem a gente chama de transente, naquela nota que dá aquele baque. Por exemplo, às vezes uma guitarra vai estar soando, ela soa meio como um paredão, né? Não cai uma... Agora, se você pega um bumbo e caixa, por um músico que vai vir gravar depois é mais fácil. É mais tranquilo. Tem essa marcação. E você sempre quis ter estúdio? Porque você é guitarrista, né? Eu sou guitarrista. Você começou dando aula e tocando com banda. Então, olha, a minha história foi bem engraçada, porque assim, quando eu comecei a tocar violão, fazendo os primeiros acordes, eu já gravava eu tocando no radinho. Esses assim que você coloca a fita e... Eu fazia uma coisa muito engraçada, cara, que era o seguinte: na minha casa tinha um aparelho de som que quando você colocava a fita e apertava o REC e o play junto, gravava o que você estava tocando. Então, né? Isso mesmo. Você fazia exatamente, assim? Exatamente. Porque aí eu fazia o quê? Eu pegava, colocava a fita lá e ficava tocando, né? Tocava assim um tempão e tudo mais, ficava solando e tal assim. E aí eu gravava a fita e falava assim pros meus amigos: "Senhor, vamos lá em casa que eu descobri um cara animal, o som do cara, vocês têm que escutar o som do cara, eu quero ver se vocês vão gostar." E aí chegava lá, colocava a fita e ficava só observando o que eles iam falar. Era moleque, né? Sei lá quantos anos de idade tinha aquilo. Mas aí ficava lá e eles, não, eu acho que o cara tá repetindo demais. Aí eu anotava, né? Que eu tô repetindo demais. Não, muito rápido. Aí eu anotava. Tipo, um outro falou muito rápido. Eu colocava, dois falou muito rápido. Eu ia sacando assim qual que era o lance do meu som, né? Logicamente que depois de 10 minutos você fritando lá, os caras já falavam, qual é, né? Para, né? Mas até ali eu já sabia mais ou menos. Aí eu pegava, não, beleza, cara, isso aí, o cara mandou mal. Aí depois eu ia, gravava tudo de novo. Aí eu chamava ele de novo, olha, escuta esse cara. Aí o cara, cara, que cara legal. Eu falava, agora sim. Já Mas aí, continua aí, o que você tava... Então, aí comigo rolou isso. Eu tava tocando, até com os meus amigos, cada um fazia uma nota da música. Nossa, uma coisa muito assim, engraçada na época. Aí eu tinha esse radinho, a gente já gravava. Então, assim, eu sempre gostei de mexer com gravação. Acho que esse é o ponto. Aí, assim, né, como eu estava começando, eu me empenhei mais pro instrumento, né, no início, violão, depois passei para guitarra. Mas, assim, acho que a grande história do estúdio começou quando eu tem uma banda de Cambuí, que é a banda Venerata, que são os amigos meus de infância, assim, eles me ensinaram muita coisa, assim, porque... Você tocava com eles? Então, eu não comecei assim tocando com eles, eu já tocava um pouquinho, depois eu fiz amizade, tivemos banda junto e tal, mas eles foram a primeira banda que eu gravei, assim, gravamos de uma forma... Cara, muito engraçada. Assim, tinha que 3 microfones. Então, assim, o baterista ficava num quarto, não tinha sala, não tinha estúdio, né? Então, eu arrumei uma mesinha de som, gravava no Audacity, que é um softwarezinho que todo mundo deve começar. Aí gravava a bateria com 3 microfones, fazia uma gambiarra. A voz estava dando muito puff, né?
Eu fiz o que? Eu peguei uma meia calça, cara, estiquei num cabide, pra você ter ideia, e coloquei. Eu tenho a foto disso, cara, cantando um microfone, um cabide com a meia calça, imagina. Pra não dar aquele... Pra não dar aquele ele Soprava, né? O vento mesmo, né? O vento às vezes dá... Fica... aí nossa, mas assim, uma forma muito... E eu já, ali eu já vi que era o que eu queria, que daí, por exemplo, quando eu comecei a tocar, eu gravava nessa fitinha, mas aí depois que tinha o computador, hoje o computador é muito mais fácil. Você grava 1 milhão de pista ali. Sim. E tal, e vai, né? A fitinha era limitada, né? Não, fitinha... Eu já gravei fita nossa. também, assim, com banda. Então, assim, a fita... E tinha isso, cara. A fita não tinha edição, né? Então, o que a gente ouve de algumas coisas antigas é o músico tocando. É o cara tocando, é o cara tocando. Você tem uma coisa que você sabe disso, que eu sou meio chato, é que esse negócio do cara tocando, né? Muita edição não rola, né? Não, meio complicado. Assim, rola, dependendo da situação e tudo mais, eu acho que tudo tem que usar pro benefício, né? Mas eu não volto para casa muito feliz se a minha execução não for legal, entendeu? O computador faz, beleza, mas ele não sou eu, né? E o cara não vai pagar para ficar vendo escutando um computador tocar, tem que ser eu. Né? Teve uma vez que a gente foi gravar, lembra que eu não acertava aquele bend na última casa? Nem tinha casa, né? Tava puxando 3 tons, né? Vamos embora nesse bend, mas eu tenho que ir até o final, né? Tipo, é verdade. Precisa dessa nota, de um jeito a gente vai fazer lá. Mas então aí, pra finalizar a sua história aí, daí você já descobriu então que ia ser engenheiro de som, de estúdio, de gravação, e já montou seu estúdio, né? Então, eu tava gravando essa banda, aí quando a gente terminou, foi engraçado que aí várias bandas não várias também não, mas algumas bandas de uns outros amigos, né, que moravam em Cambuí, eles me chamaram também para fazer demo. Então eu comecei a fazer demo, aí a gente vai perceber, não, eu acho que tá rolando. Depois né? Então, a profissão te escolhe, né? Exatamente. E depois não tem como você voltar. Não, exatamente. Aí como eu já gostava, nossa, eu amo o que eu faço mesmo, assim. Eu estudo mixagem todos os dias e, sabe, então assim, eu sempre gostei de fazer isso. Aí a história do estúdio, né, assim, o estúdio mesmo começou quando o meu sócio, Marcos Raio, que é um cara, nossa, talentosíssimo, assim, cara brilhante, também gravava uma aluna dele, porque ele dava aula de violão em Cambuí também, ele gravava uma aluna na casa dele. A gente começou a conversar, aí decidimos montar o estúdio. Aí a gente locou uma casa e sem equipamento nenhum. Tipo, a gente tinha casa, um buraco na parede com vidro e uma salinha. Saquei. E é ali que começou, cara. Assim, nossa, foi isso em 2008. Mas hoje já está crescendo e hoje já está... Então, hoje acho que aos poucos a gente vai, a cada trabalho, né? Porque assim, é aquilo que a gente estava comentando lá no começo. A cada trabalho a gente vai, acho que aprendendo, né? Eu acho que o grande curso, né, que a gente faz é fazer o próprio trabalho. Porque assim, eu vejo muita gente querendo fazer curso, querendo fazer várias coisas, mas assim, tem uma coisa que pra mim é muito importante, assim, é botar a mão na massa. Senão não tem jeito. Eu acho que o resultado começa a aparecer quando você se compromete a fazer aquele trabalho. Então, por exemplo, uma coisa é você gravar na sua casa o seu som que você vai ouvir ou você vai mostrar para algumas pessoas e tal. Outro ponto é quando uma pessoa procura você para você fazer o trabalho de gravação dela e ela vai mostrar esse trabalho para outras pessoas. Então, a pessoa vai exigir de você um trabalho, porque ela, assim, você vai estar sendo pago para aquilo. Aí eu acho que é onde acontece. Porque aí onde realmente a gente põe a mão na massa e vai querer fazer o trabalho melhor. E sai, né? Exatamente. Isso eu acho que na música, assim, quando a gente toca em casa e tal, a gente estuda e tal, mas quando tem um show, alguma coisa, aí, opa, não vou ter que melhorar, né? Ou
enfim. É isso aí, Daniel. Cara, obrigado por você ter vindo. Pô, eu que agradeço galera, esse aqui é o Daniel. Martinelli. Quem quiser conhecer o estúdio, né? O estúdio fica em Cambuí, o Totem Studio, tem no Facebook, né? Isso tem no Facebook também. Totem Studio ou Daniel Pereira, né? Isso. Dá pra achar. Bom, galera, é isso aí. Quero agradecer a companhia de vocês terem estado com a gente aí, com o Daniel. O Daniel é mais um exemplo aí na nossa região que batalha e cresce, mostrando que é possível fazer o que a gente gosta se a gente correr atrás, né? Então esse é o caminho. E é isso aí, Daniel. Quer deixar algum recado pra galera? Bom, acho que primeiramente queria agradecer a você, ao Zé Roberto, pela oportunidade de falar um pouquinho, né, do meu trabalho. Legal. Isso é uma coisa, acho que muito importante, né, que a gente compartilhar um pouquinho de informação, né? Eu acho que se cada um fizer um pouco disso, a gente, assim, acho que melhora, tudo melhora, né? Melhora. Verdade. Mas obrigado, assim, mais uma vez pela oportunidade. Quem quiser conhecer o estúdio do Daniel, tá lá o Totem, eu garanto que o estúdio é fantástico. Tô lá direto gravando, né? O Daniel vai fazer a mix e a master também da gravação do trio, que sou eu, o Felipe Andrioli e o Bruno Valverde, pessoal do Angra. Vai ser legal pra caramba, isso vai ser lançado lá fora, a gente vai divulgar no exterior. Isso vai ser muito legal. Bom, até o próximo programa. Muito obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe e até a próxima. Vem aí, Marcha para Jesus 2016. Dia 3 de setembro, no Pátio da Copama. Presença confirmada de André Valadão. Hoje meu milagre vai chegar. Fala, povo de Deus de Machado, todo o sul de Minas e região, aqui em Minas Gerais. Dia 3 de setembro estaremos juntos na Marcha para Jesus, nessa terra abençoada. Eu espero por vocês, será um dia de bênção inesquecível. Até lá. Venha adorar o Senhor Jesus com a gente. Marcha para Jesus 2016, dia 3 de setembro, no Pátio da Copama.